Graça e paz, amados, amadas. Louvamos o nome do Senhor Jesus por mais uma reunião, mais um momento de comunhão e adoração ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido aos que já estão presentes, quiserem acompanhar a leitura da palavra, no Evangelho de São João, capítulo 1, nós vamos ler o versículo do 19 ao 26, que diz assim a palavra do Senhor Jesus. E este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para lhe perguntarem: quem és tu? E ele confessou e não negou, mas confessou: eu não sou o Cristo. E eles lhe perguntaram: então quem és? És tu Elias? E ele disse: não, eu não sou. És tu um profeta? E ele respondeu: não. Então eles disseram: quem és tu? Para que possamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. Que tu dizes de ti mesmo? Ele disse: eu sou a voz de um clamando no deserto. Fazei reto o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Os que foram enviados eram dos fariseus. E eles perguntaram-lhe, dizendo: por que então tu batizas, se não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? João lhe respondeu, dizendo: eu batizo com água, mas entre vós há quem há um que batiza com água. Eu vos perdão, quando 26 novamente. João lhe respondeu, dizendo: eu batizo com água, mas está entre vós a quem vós não conheceis. Está entre vós um a quem vós não conheceis. Até aí. Eu queria assim dar um título a esta mensagem, dizendo: nós o encontramos. Né? João Batista está falando de um Salvador. João Batista está anunciando uma salvação. O ministério de João Batista foi um ministério preparatório. Ele veio preparar o caminho. Ele mesmo ressaltou na resposta, dizendo: eu sou a voz que clama no deserto, como disse os profetas, eu vim preparar o caminho. Mas nem mesmo João Batista, que era aquele que havia de preparar o caminho, conhecia quem era Jesus. Né? Se nós lermos atentamente aqui, no versículo 31, essa mesma passagem, está escrito assim, versículo 31 diz assim: eu não o conhecia, mas para que ele fosse revelado a Israel, por isso vim batizando com água. Pastor, acho que ficou mudo o seu microfone, não sei. Ficou aqui. Amém. Ficou mudo de repente aqui. Me perdoe, irmãos. Então, João Batista veio para preparar o caminho e anunciar Jesus, o Salvador dos homens. E de repente, assim, nem João Batista o conhecia. Então, as pessoas estavam ali e os fariseus mandaram pessoas que fossem interrogar João Batista para perguntar se ele era o Messias, se era ele aquele que ia restaurar Israel, se era ele aquele que iria operar tudo aquilo que os profetas haviam profetizado acerca do Messias. E ele disse: eu não sou, né? Eu não sou ele, eu não sou o Elias, que também estava profetizado que viria para preparar o caminho do Senhor. E então disseram: tu és um profeta? Ele disse: também não, né? Mas ele veio, eu vim batizar com água. Mas entre vós está aquele que é o Messias, e vocês não conhecem, né? E quantas pessoas hoje não conhecem Jesus? Algumas até falam dele, algumas até anunciam algumas coisas, ou criticam, ou falam bem, ou falam mal, mas não têm o conhecimento verdadeiro de quem é Jesus Cristo. Mas nós o encontramos. Você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você que está participando desta live, com certeza você já encontrou Jesus. Nós o encontramos.
Ele está presente na nossa vida. Ele mudou a nossa vida. Ele nos fez diferentes do que nós éramos. Ele mudou tudo aquilo que nós tínhamos, que não dava razão ao nosso viver. Ele tirou aquele fardo pesado que nós carregávamos como um peso morto nas nossas costas e que não ia nos levar a lugar nenhum, e que não ia nos fazer nenhuma mudança na nossa vida. Jesus tirou o fardo pesado e colocou sobre nós um fardo leve e pediu para que nós andássemos, para que nós caminhássemos, para que nós não ficássemos parados. Então, nós encontramos a salvação, nós encontramos o Redentor, nós encontramos Jesus Cristo. E agora é necessário que o nosso testemunho também se propague e, por meio do nosso testemunho, outras pessoas também encontrem Jesus Cristo. Mas o nosso testemunho precisa ser um testemunho verdadeiro, um testemunho de pessoa que realmente tem experimentado estas maravilhas em Cristo Jesus. Eu não estou falando de placa de igreja, não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aquele que mudou o meu coração, aquele que mudou o meu pensamento, aquele que mudou as minhas atitudes, aquele que me fez um novo ser, aquele que te fez um novo ser, aquele que fez com que nós nascêssemos de novo, não gerados pela vontade do nosso pai e da nossa mãe, mas gerado pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. Então, quando esta maravilha aconteceu, e isso nós podemos notar que, assim, aqui no versículo de número 33, assim, se nós lermos aqui, está escrito assim: eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, este disse para mim: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com Espírito Santo. E João Batista viu. Então, João Batista passou a ter conhecimento de Jesus. Ele passou a conhecer quem era Jesus. E isso, irmãos, quando a gente está falando de conhecimento, nós não estamos falando de um conhecimento intelectual, religioso da pessoa de Cristo. Nós estamos falando da grande descoberta, que, infelizmente, a maioria das pessoas não tem. A maioria das pessoas não conhece. Por isso estão vivendo uma vida mesquinha, uma vida triste, amargurado, sem sentido. Pessoas estão pensando em suicídio, pessoas não têm nenhuma fé, não têm nenhuma esperança. A vida deles é uma coisa ruim. Cada dia de viver para eles é um peso horrível, porque essas pessoas não conhecem Jesus. Essas pessoas não têm Jesus no seu viver. Porque Jesus faz toda a diferença na nossa vida. Não é dinheiro, não é riqueza, não é poder. Nós estamos falando de uma salvação real, verdadeira, de uma paz que só encontramos em Jesus Cristo, de uma alegria que transcende todo entendimento, tudo aquilo que a gente possa imaginar como alegria, porque não se compara em nada com a alegria terrena que os homens vivem, têm e buscam. Nós estamos falando de uma alegria, de um contentamento, da alegria, de uma esperança, da alegria, da certeza de que Jesus em breve voltará e nós estaremos com ele eternamente. Esta grandiosidade da descoberta que nós estamos falando nesta noite. Conhecer e viver e saber e reconhecer e a cada dia testificar quem é Jesus na nossa vida. Essa diferença faz com que a gente precise ter uma comunicação correta, né? A mensagem da redenção, ela foi comunicada, ela foi anunciada. Jesus veio nos salvar. Jesus veio nos tirar da situação de maldição que todos nós outrora estávamos. Ninguém nasceu salvo. Ninguém nasceu perfeito. Todos nós carecíamos de um Salvador. Todo ser humano, toda a humanidade necessitava de um Salvador. Este Salvador é Jesus Cristo. Não é religião, nós estamos falando de um Salvador real, verdadeiro, vivo, eficaz, que está presente quando a gente tem fé nele, quando a gente espera nele, quando a gente confia nele. Ele mesmo diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais tudo ele fará. E é isso que Jesus quer fazer na nossa vida, fazer com que a nossa vida seja uma vida de contentamento, de gratidão, de reconhecimento. As coisas podem estar ruins, porque quando a gente fala de paz, nós não falamos de ausência de guerra,
Porque não é a ausência de guerra, é essa paz que Jesus quer dar. Porque nós estamos vivendo, por exemplo, agora, numa situação de pandemia, de risco eminente, de adoecermos, de até morrermos, mas a nossa confiança permanece irrestrita no Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pode nos guardar se esta for a vontade dele. Mas ele é poderoso para nos livrar, fazer com que a gente esteja no meio desta pandemia e não sermos contaminados pelo mundo, pela ansiedade, pelo medo. Nós estarmos, é como se nós estivéssemos numa ilha de paz, porque nós temos a nossa confiança irrestrita no Senhor Jesus Cristo. Essa paz que ele se refere, essa confiança de sabermos que quando a gente está orando, ele está ouvindo a nossa oração. Quando Jesus orou para que Lázaro fosse ressuscitado, Jesus começa a oração dizendo: Pai, eu sei que sempre me ouves. E essa confiança que o Senhor quer que nós tenhamos. Daqui a pouco nós vamos orar e você não ficar de boca fechada, que você vai fazer assim: eu sei que Deus está aqui me ouvindo. Né? Deus está ouvindo a gente nessa live. Por isso Jesus orava. Ele não tinha medo de orar, ele não tinha preguiça de orar, ele não sentia desânimo na oração, porque ele sabia, sempre que eu orar, o Pai vai me ouvir. E quem não quer ser ouvido, irmãos? A gente quer ser ouvido pelo ser humano. Você imagine ser ouvido por Deus. E Deus te ouve. Experimente. Viva isso, isso é conhecer Jesus. Quando você tem fé suficiente para orar e dizer assim, não estou falando de uma oração longa, não estou falando de horas de oração, não, mas é aquela oração que você clama ao Senhor, que você sabe, eu sei que o Senhor me ouviu e que a vontade dele será feita na minha vida, e não importa se a vontade dele é aquilo que eu estou pedindo, o importante é que a vontade dele seja feita na minha vida, porque a gente é limitado no nosso conhecimento. A gente é limitado no conhecimento do futuro, mas ele sabe todas as coisas. O que eu não posso ver, Jesus vê. O que eu não posso fazer, Jesus pode fazer. E nós precisamos conhecer Jesus. Não falo de religião, vou repetir isso bastante. Não estou falando de religião, estou falando de conhecer o Salvador da nossa vida. De você hoje orar e saber que a oração foi ouvida. Eu não sei qual será a resposta de Deus, mas eu sei que eu fui ouvido. Porque as pessoas estão desesperadas buscando quem as ouça. E nós temos um Salvador presente que sempre nos ouve. Graças te dou, Pai, porque sempre me ouves. E essa confiança que Jesus quer. E quando a gente alcançou essa confiança, não tenha dúvida que você está conhecendo Jesus. Nós o encontramos. Né? Então, nós temos um comportamento certo. Então, logo André, né, quando ele descobre, ele estava juntamente com João, e quando ele descobre que Jesus é o Salvador, ele vai e anuncia esse Jesus. Ele vai para Pedro e fala com Pedro, que era seu irmão carnal, e anuncia Jesus para ele, e fala de Jesus para ele. E daqui a pouco isto vai crescendo, e é isso que Deus quer, este é o movimento da igreja, porque a igreja não é um corpo morto, a igreja é um corpo vivo, e um corpo vivo ele tem movimento, eu tenho dito isso sempre. Irmãos, corpo que não tem movimento é um corpo doente. E a igreja não é um corpo doente, a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é saudável, ele é perfeito. Né? E aí, daqui a pouco, isso começa a propagar, isso começa a crescer. E daqui a pouco eles estão falando e anunciando o Evangelho. E já querem ir lá para o fim, para que a gente possa remir o tempo. E aí, lá no versículo 48 diz assim: Natanael lhe disse: De onde tu me conheces? Porque Jesus disse assim: Eu te vi sentado debaixo da figueira. Ele diz: De onde tu me conheces? E ele diz assim: Eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, ou em quem não há engano. Jesus falando, né? E esse moço, Natanael, diz assim: De onde tu me conheces? Antes que Filipe te chamasse, Jesus responde para ele: Quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. E deixa eu te falar uma coisa: você não está vendo Jesus agora, mas ele está te vendo. Aí na tua casa, aqui nessa live, mesmo o seu rosto não estando aqui visível para mim, mas Jesus está te vendo, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares, e nesse exato momento ele está sobre você.
os olhos do Senhor estão sobre você. Mas que isso não seja a sua maior esperança. Então ele diz assim, Natanael respondeu e disse, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Olha a resposta de Jesus para ele. Jesus respondendo disse, porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, tu crês? Coisas maiores do que esta, tu verás. Eu quero anunciar isso em fé sobre a tua vida. Irmão, irmã, coisas maiores do que você tem visto, Deus vai anunciar sobre a tua vida. Deus vai anunciar na tua casa. Deus vai anunciar no teu trabalho. Deus vai anunciar na tua vida financeira. Deus vai anunciar no teu casamento. Deus vai anunciar na tua família. Deus vai anunciar em todas as áreas da tua vida coisas maiores do que você tem visto, porque nós conhecemos Jesus. E a gente sabe que quando conhecemos Jesus, uma diferença grande acontece na tua vida. E presta atenção, para a gente ir para o fim, no versículo 51, ele diz assim, Jesus disse, na verdade, eu vos digo, de agora em diante, vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O céu está aberto para você. Para você, a quem foi revelado Jesus. Os céus estão abertos para nós, irmãos. Sabe o que significa isso? Nós temos livre acesso a Ele agora. Quando o pastor Walter daqui a pouco iniciar essa oração, os céus estarão abertos para você. Você pode chegar, você pode entrar, porque você conhece. E mais do que você conhecer, você é conhecido. Você é conhecida. E desde agora, vocês verão, de agora em diante, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, que é Ele, que é Jesus. Anjos vão subir, levando a tua oração, e vão descer, trazendo bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua saúde. Eu creio, porque quando você começar a orar, a tua oração vai subir e a resposta do Senhor virá. Não fique silencioso quando você tem uma oportunidade de orar. Orar significa falar com Deus. Você conhece o Senhor e Ele te conhece. E quando você orar, Ele vai te ouvir. E a resposta da tua oração vai subir e a resposta da tua oração vai descer. Porque de agora em diante vocês verão os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Fica nesta fé. Clame ao Senhor, porque a resposta da tua oração virá. Fiquem todos na paz do Senhor. Obrigado a todos. Que Deus abençoe e que Deus possa ouvir a nossa oração nesta noite. Deus nos guarde em Cristo Jesus.